Você já considerou que viver sozinha após os 70 anos pode ser a melhor experiência da sua vida? Eu também acreditava que isso marcava o início do fim, que havia sido marginalizada e que minha história estava encerrada. No entanto, o que ocorreu posteriormente me transformou de uma maneira inimaginável. Hoje, aos 74 anos, sou mais livre, mais leve e finalmente a proprietária da minha própria vida. Se você é mulher, tem mais de 60 anos e sente que foi esquecida por seus entes queridos, este vídeo poderá abrir seus olhos e talvez reavivar sua essência. Portanto, acomode-se e prepare-se. Xícara de sua bebida preferida e desfrute de sua liberdade, pois hoje você ouvirá a minha história. Vamos começar. Meu nome é Maria das Graças, tenho 74 anos e relato a partir de minha modesta residência em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não é grande nem moderna, mas possui uma varanda que recebe o sol da manhã e um silêncio que, com o tempo, aprendi a respeitar. Contudo, nem sempre foi assim. Nunca imaginei que, aos 74 anos, estaria jantando sozinha em uma cozinha silenciosa, com uma sopa esfriando diante de mim. O que mais me afligia naquela noite não era a solidão, mas sim a sinto-me descartável desde que minha filha se mudou com a família para outra cidade, após quase uma década vivendo comigo, ou melhor, permitindo que eu coabitasse com eles. Fui útil enquanto cuidei das crianças, preparei refeições e lavei roupas, mas no dia em que ela anunciou: "Mãe, vamos recomeçar em outro lugar", nem sequer perguntou se eu desejava acompanhá-los. A verdade é que já percebia há tempos que incomodava. Meu genro me olhava com impaciência, as crianças cresciam e já não corriam para o meu colo, e mesmo com carinho, minha filha vivia distante, excessivamente ocupada para notar que eu estava me retraindo a cada semana. Naquela noite, com o som da casa finalmente em silêncio, chorei como não fazia há anos. Um choro contido e profundo, que não requer barulho para causar dor. Contudo, no dia seguinte, algo peculiar ocorreu. Acordei com a luz da manhã filtrando-se pelas frestas da cortina e um silêncio distinto, sereno, límpido, quase belo. Não havia passos apressados, nem televisão sintonizada em desenhos animados, ninguém me solicitando café ou perguntando sobre a localização dos objetos. Após um longo período, ouvi meus próprios pensamentos, e pela primeira vez em muito tempo, eles não me amedrontaram. Preparei meu café com tranquilidade. Consumi um pão na varanda e saboreei os sabores da vida. Embora parecesse trivial, para mim era um luxo. Comecei a percorrer a casa e percebi que poderia transformá-la à minha vontade. Movi o sofá para o outro lado da sala. Retirei quadros que nunca apreciei. Abri uma caixa esquecida no armário e redescobri meus discos antigos, aqueles que costumava ouvir enquanto dançava sozinha no quarto aos 20 e poucos anos. E então, dancei. Descalça no centro da sala. Experimentei uma leveza corporal e espiritual. Pela primeira vez, não era avó, sogra ou empregada invisível, mas apenas eu. E isso era suficiente. É claro que houve dias difíceis, com silêncios que pareciam pesados, mas eram silêncios distintos daquele que vivenciei sentada à mesa, sem um lugar. O novo mundo da minha filha agora apresentava um silêncio repleto de possibilidades. Inscrevi-me em uma aula de pintura na Casa de Cultura do bairro e estabeleci amizade com uma senhora de 80 anos chamada Zulmira, que vive sozinha há 15 anos e afirma que nunca. Entretanto, ela expressou, entre risos, que desejava uma companhia estável, referindo-se a um homem apenas para visitas, e ainda com horário agendado. Comecei a redigir um diário, não por considerar minha vida extraordinária, mas pela necessidade de documentar essa sensação de renascimento. Acreditava estar sendo deixada para trás, mas, na realidade, fui libertada. Ninguém mais exerce controle sobre mim. Ninguém mais vasculha minhas gavetas. Ninguém comenta que meu perfume é excessivamente forte ou que seria preferível não sair com determinada roupa. Agora sou eu quem decide, e o mais belo de tudo isso é que descobri que aprecio-a. Não estou aguardando que ninguém venha me salvar. Não busco provar nada a ninguém. Apenas existo, e aos 74 anos, isso já constitui uma revolução. Naquela quarta-feira nublada, acordei com o desejo de sair de casa, uma sensação estranha após tanto tempo me anulando para não incomodar.
Nos últimos anos, minha saída se restringia a idas ao mercado, ao médico ou para buscar algo para os outros. Contudo, aquele dia era distinto. Vesti-me como se me preparasse para reencontrar uma parte esquecida de mim mesma. Coloquei uma blusa azul com pequenos bordados na gola, que estava guardada há anos, e prendi o cabelo como fazia na juventude, apreciando o reflexo no espelho. Apliquei um batom claro apenas para recordar que ainda havia cor em mim. Caminhei lentamente até o centro da cidade, observando as vitrines, os rostos e os passos. Sentei-me em um banco da praça, contemplando a vida passar, sem pressa, sem função, sem obrigação. Foi então que uma jovem me abordou. Bom dia, senhora. Qual é o seu nome? Sorri, pois ela estava realizando uma pesquisa para a prefeitura. Ela indagou minha idade, onde residia e se morava sozinha. Ao retornar a pergunta sobre meu nome, digitou no tablet e repetiu. Qual é o nome completo da senhora? Nesse momento, pausei por alguns segundos. O silêncio entre as respostas era mais profundo do que aparentava, como se, pela primeira vez, alguém tivesse me questionado sobre minha verdadeira identidade. Respirei fundo e, olhando nos olhos dela, respondi. Meu nome é Maria das Graças. Ela sorriu, agradeceu e se retirou, mas permaneci ali, com aquele nome ressoando dentro de mim. Maria das. Há quanto tempo não ouvi alguém me chamar assim em casa? Era apenas mãe, avó ou dona, o nome escolhido por meus pais, o nome que me batizou, o nome que constava em meus cadernos escolares e nos meus sonhos de juventude. O nome que me recordava que, antes de ser tudo para os outros, eu fui alguém por mim. No retorno para casa, passei por uma papelaria e comprei um caderno novo. Na capa, colei uma etiqueta e escrevi com caneta azul. Maria das Graças. É o início de uma nova vida. Pode parecer trivial, mas naquele pequeno gesto, comecei a reconstruir minha identidade. A história não é aquela que outros redigiram por mim, mas a que eu mesma optei por narrar. Comecei a registrar minhas emoções, memórias e aspirações. Elaborei uma lista de locais na cidade que ainda não visitei. Anotei nomes de pessoas que desejo reencontrar e organizei planos que estavam esquecidos. Assim, criei uma nova rotina, exclusivamente minha. Sexta-feira é dia de feira. Sábado é reservado para bolo e cartas para mim mesma. Domingo é dedicado a filmes clássicos. E na segunda converso com Zulmira, enquanto na terça aprendo uma nova palavra em francês. Embora nada disso pareça grandioso, reconheço que cada pequeno ritual possui seu valor. É um lembrete. Estou viva, tenho escolhas e pertenço a mim mesma. O mais belo é que, à medida que me reencontro, os outros começam a me observar de maneira diferente. Recentemente, o porteiro comentou. Dona Maria das Graças, a senhora está com um brilho novo no olhar. Reflete. É o brilho de quem retornou para casa após anos perdida nos labirintos da vida alheia, pois morar sozinha não é estar só. É ter espaço para se ouvir novamente, é sair da sombra dos filhos, dos netos e dos julgamentos, e entrar na luz da própria existência. Aos 74 anos, escolhi novamente meu nome, com ele, minha história. A primeira vez que pendurei um quadro na parede da sala, sem solicitar a aprovação de ninguém, e sozinha. Era uma pintura antiga adquirida em um bazar, com cores vibrantes e traços que evocavam minha infância no interior. Por anos, permaneceu oculta no fundo de um armário, pois minha filha afirmava que não harmonizava com a decoração da casa. Agora, em meu lar, ela se integra perfeitamente, pois cada canto deste lugar abriga um fragmento de mim, e não preciso mais solicitar permissão para isso. Existir dentro dos meus próprios limites levou-me a adotar diversas pequenas práticas. Comecei a cozinhar exclusivamente para mim, optando por pratos simples que me proporcionavam conforto, mingau de aveia, arroz doce e feijão com abundante alho. Retornei ao hábito de comer com as mãos algumas frutas, como fazia na infância, pois não havia ninguém para me corrigir. Adquiri um novo pijama de flanela vermelha com bolinhas brancas, unicamente por considerá-lo bonito e por vontade própria, sem a interferência de alguém que me dissesse que isso era um desperdício de dinheiro. Gastei, sim, em prol de mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo,
Decorei meu banheiro com lavanda seca e adquiri um grande espelho redondo que me refletia por inteiro. Observei-me longamente. Notei as rugas, os fios brancos e as marcas que o tempo deixou. Pela primeira vez, não senti vergonha, mas gratidão. Esse rosto viveu. Essa pele possui uma história, e esse corpo me trouxe até aqui. Quando cessei de pedir permissão, comecei a me autorizar a dizer sim para mim e não para os outros, algo que nunca soube fazer. Comecei a recusar convites que não me faziam bem. Em encontros familiares, apenas para evitar descontentamento, eu tolerava almoços silenciosos, olhares hostis e conversas truncadas. Agora, se não me chamam com afeto, não compareço, não por ressentimento, mas por amor próprio. Também cessei de me justificar. Se desejo passar a tarde lendo, assim o faço. Se não quero atender o telefone, não atendo. Se quero chorar sem motivo, choro sem me sentir fraca por isso. Recentemente, decidi pintar uma parede do meu quarto de amarelo mostarda, uma cor audaciosa e intensa. Ao contar à minha filha, ela riu e comentou: "Você está se transformando. Uma criança nos dias atuais." E eu respondi: "Sou uma adolescente de 74 anos que finalmente compreendeu que viver é se permitir." Ela ficou sem palavras. Talvez tenha estranhado, talvez tenha sentido, no fundo, orgulho, pois há algo de poderoso quando uma mulher idosa começa a se reinventar, quando remove a capa de invisibilidade que a sociedade impõe e decide simplesmente viver como desejar. É libertador. E é isso que tem ocorrido comigo. Não me submeti a cirurgias plásticas, não ganhei na loteria, não me apaixonei por ninguém, mas recuperei algo muito mais raro: a minha autonomia emocional foi alcançada quando deixei de solicitar permissão. Percebi que a vida não me abandonara, mas eu havia me esquecido de mim mesma. Agora, todos os dias, acordo com a oportunidade de fazer escolhas, um privilégio que nem todos possuem após os 70 anos. Certa noite, a luz se apagou. Era quase 19 horas, e o céu escurecia lentamente. Encontrei-me sozinha em casa, com tudo desligado. Geladeira, televisão, internet, apenas o som do vento contra a janela e um silêncio que, naquele momento, não parecia tão acolhedor. Peguei uma. Acendi a vela com tranquilidade e me acomodei na poltrona da sala. Meu coração pulsava aceleradamente, como se aquela liberdade, que tanto me fascinava, estivesse me desafiando. "Vamos ver se você é realmente tão forte, Maria das Graças." Respirei profundamente e sorri, pois percebi que o medo estava presente, mas já não me dominava como antes. Viver sozinha após os 70 anos é um ato de coragem cotidiana. Há dias em que o corpo se queixa, a coluna falha e as pernas anseiam por descanso. Há dias em que esquecemos onde colocamos a chave, tropeçamos no tapete e sentimos saudade de ouvir um bom dia proveniente de outra parte da casa. Mas junto a esse temor surge algo que nunca experimentei ao conviver com os outros: a capacidade de me bastar. Naquela noite, à luz da vela, escrevi em meu caderno: "Estou aprendendo a ser minha própria luz, mesmo quando a energia se esgota." Essa frase tornou-se um lema, pois encapsula exatamente o que a liberdade provoca em nós. Ela intimida, pois desestabiliza o suporte que os outros sempre forneceram, mas também revela que possuímos asas e que podemos aprender a voar, mesmo após os 70 anos. Não sou composta de certezas, ainda cometo erros, ainda me interrogo, mas a diferença é que agora escolho meus tropeços. Erro por minha conta e acerto por minha conta. Anteriormente, vivia com receio de incomodar, de errar, de ser esquecida. Agora, mesmo quando o medo surge, convido-o a sentar comigo na varanda. Conversamos, e explico que ele pode permanecer, mas não mais governará a minha vida. Liberdade não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar, mesmo com ele ao meu lado. Certa vez, fui ao médico sozinha e esperei sentada na recepção por quase 1 hora. Ao meu lado uma senhora suspirava alto. Enquanto observava meu celular e lamentava o atraso, ao ser chamada, o médico indagou: "A senhora veio desacompanhada?" Respondi com determinação: "Vim porque agora sou minha melhor companhia." Ele me olhou de maneira diferente, como se visse não uma mulher idosa e frágil,
mas uma mulher inteira. Foi nesse momento que percebi uma verdade que ninguém me revelou. Viver sozinha após os 70 anos não é o fim, mas um recomeço onde se escolhe o que nutre não apenas o corpo, mas também a alma, onde se veste o que conforta, lê o que inspira e se comunica com aqueles que realmente te escutam, e especialmente onde você não precisa mais pertencer a um ambiente que apenas registrava suas falhas. Agora, possuo minhas plantas, meu café forte, meu rádio a pilha, minha agenda colorida, minhas peculiaridades, meus silêncios e minhas músicas favoritas tocando enquanto limpo o chão. Pela primeira vez, sou inteiramente eu mesma. A liberdade, de fato, pode ser assustadora, mas essa sensação é temporária. Após confrontar o medo, o que se revela é uma leveza. Era um sábado ensolarado, caracterizado pela luz que penetrava através de as frestas da janela pareciam um abraço morno. Eu regava minhas plantas na varanda quando ouvi o interfone tocar. Dona Maria das Graças, sua filha está aqui com as crianças. Posso autorizar a súbita? Por um momento, hesitei. Fazia 2 anos que ela havia se mudado e nossas conversas eram escassas e sempre breves. Uma ligação no Dia das Mães, uma mensagem no Natal, um apressado como vai a senhora, de vez em quando. Pode sim, respondi com voz serena, mas por dentro meu coração pulsava como de uma menina aguardando uma visita importante. Corri. Organizei o sofá, substituí a toalha da mesa e preparei o café. Não para impressionar, mas porque era minha residência, minha decisão de acolher, meu domínio. Quando ela entrou com as crianças, observou o ambiente e sorriu. Surpresa. Mãe, que casa linda. Como está diferente daquela época. A época a que se referia era quando eu vivia com ela, quando precisava pedir permissão para ocupar espaço, quando minha presença era uma sombra educada no fundo da sala. Agora, eu era a luz que iluminava tudo. As crianças correram para o tapete da sala. Visitaram meus livros, meu espaço de bordado, meus quadros vibrantes. Um deles apontou para o vaso de samambaia e comentou: Vó, aqui parece uma casa de revista. Minha filha me observava em silêncio. Talvez não esperasse me encontrar tão viva, tão bem, tão eu. Sentamos e tomamos café. Ela falou sobre mudança de cidade, os desafios e as saudades. Eu escutei com serenidade, como quem sabe que não precisa mais solicitar atenção. Eu era ouvida porque agora possuía presença e firmeza no olhar. Em determinado momento, ela me encarou e disse: Eu não imaginei que a senhora fosse se adaptar. Eu pensei que iria definhar, adoecer e ficar triste, acreditando que nunca mais me reencontraria. Respondi com um leve sorriso. Ela desviou o olhar, carregando um peso, um pedido de desculpas que talvez nunca fosse verbalizado, mas que estava presente naquele gesto. Passamos horas rindo e relembrando histórias antigas, enquanto as crianças exploravam minhas gavetas e encontravam fotos da época em que a mãe delas ainda era pequena. Foi um momento bonito, mas o mais belo ocorreu no final, quando ela se levantou, pegou a bolsa e me. A senhora olhou-me com ternura e perguntou se eu voltaria amanhã. Respondi com afeto, mas com firmeza, afirmando que desejava, contanto que fosse com calma. Aqui, não vivemos mais apressadamente, nem fingindo que tudo está bem. Só recebo quem vem com o coração aberto. Ela se emocionou e me abraçou. Algo que não acontecia há muito tempo. Após sua partida, permaneci sentada na varanda, com o restante do café ainda quente na xícara. Experimentei uma alegria serena. Não euforia nem orgulho, mas uma paz profunda, aquela que só se alcança ao reconstruir a própria casa interiormente. Retornar a ser visitada após tanto tempo foi mais do que um gesto de afeto. Foi a evidência de que, ao nos honrarmos, o mundo nos percebe de maneira diferente. Agora, minha porta está sempre aberta, mas somente aqueles que compreendem que aqui reside uma mulher que enfrentou muitas adversidades e optou por ser feliz à sua maneira são bem-vindos. Outro dia, sentada na praça com minha amiga Zulmira, ela me indagou: E aí, Maria das Graças, após tudo, você se sente sozinha? Refleti por um momento antes de responder, pois, de fato, há dias em que o silêncio se torna opressivo e o corpo clama por companhia. Socorro!
A saudade das conversas da juventude invade-me repentinamente, como uma brisa fria. Contudo, nunca mais me senti vazia. Declarei isso a ela, olhando em seus olhos. Sinto-me inteira, e isso é mais valioso do que uma companhia forçada. Foi naquele dia, naquela conversa simples, que percebi que minha vida não terminou. Apenas alterou seu ritmo, tom e direção. Durante muito tempo, fizeram-me acreditar que a velhice era o tempo do fim, que após os 70 anos, apenas se espera, observa-se e sobrevive. No entanto, isso não é verdade. A vida não possui um momento certo para recomeçar. O que se extingue não é a vida, mas a percepção que os outros têm de nós. O papel de cuidadora incessante se dissolve, assim como a urgência de agradar e o temor de ser esquecida. Em seu lugar, surge uma nova mulher. Uma mulher que já padeceu, silenciou e suportou mais do que o necessário, mas que, em vez de se amargurar, optou por florescer. Descobri que ainda posso aprender coisas novas, mesmo que a memória ocasionalmente falhe, que ainda posso rir até chorar, mesmo que as rugas se tornem mais evidentes, e que ainda posso sonhar e concretizar, mesmo sem a pressa da juventude. Pintei meu primeiro quadro. Não ficou excepcional, mas ao final, observei e pensei, este sou eu agora. Uma amálgama de cores entrelaçadas com imperfeições, coragem e autenticidade. Comecei a redigir cartas para mim mesma, oferecendo conselhos que daria se fosse minha melhor amiga. Uma das últimas que escrevi dizia: Maria das Graças, você não chegou ao fim. Você alcançou onde deveria estar. Agora, finalmente, é você quem decide a próxima página. Essas páginas, aliás, têm se tornado cada vez mais belas, não por ausência de dor, mas porque agora toda dor possui significado. Sou mais impulsionada pelas circunstâncias da vida. Eu a conduzo, ainda que lentamente. Hoje, ao despertar, abro a janela e respiro profundamente. Não me preocupo mais com as expectativas alheias, mas com o que desejo para mim. Um afago, uma manhã tranquila, uma caminhada até a padaria, um bombom à tarde sem remorso, uma oração, um café preparado exclusivamente para mim. É gratificante redescobrir a minha essência. É maravilhoso aguardar a permissão para ser feliz. E se há algo que eu gostaria que outras mulheres da minha idade compreendessem, é que não permitam que a idade lhes roube a autoria de suas próprias vidas. Aos 74 anos, eu descobri que minha melhor fase não era aos 20 nem aos 40 anos, mas agora, quando finalmente tenho a coragem de ser quem sou, sem pedir desculpas. Já fui considerada um fardo, não com palavras, mas através de silêncios, olhares e suspiros. A presença dela requer esforço. Frases proferidas, às vezes com educação, outras com descuido, pesavam como pedras em meu peito. Durante anos, acreditei que envelhecer significava tornar-se um peso na vida dos outros, que meu tempo havia passado e que meu papel era apenas não ser um fardo. Embora tenha enfrentado adversidades, afirmo com convicção que meu coração expressa: não sou um fardo, sou a raiz. Fui a raiz ao acolher nos braços aqueles que hoje mal se lembram de indagar sobre meu bem-estar. Fui a raiz ao sustentar a família em meio às tempestades. Fui a raiz ao silenciar minha dor para manter os outros firmes. Mesmo agora, sozinha, continuo sendo raiz, embora essa essência não se exiba, não apareça nas fotografias, nem receba aplausos. Contudo, é ela que sustenta, alimenta e mantém o mundo de pé. Não desejo mais ser aquela que todos esperam. Observam com compaixão. Desejo ser a mulher que inspira esperança em outras, aquela que demonstra que é viável reescrever a própria narrativa, que é possível viver sozinha sem sentir-se desamparada, que é factível envelhecer com dignidade e até leveza. Recentemente, uma vizinha mais jovem me abordou na calçada, dizendo: Dona Maria das Graças, posso lhe dizer uma coisa. A senhora possui uma luz diferente. Aspiro a ser como a senhora ao envelhecer. Sorri. A luz que ela percebeu não provém de maquiagem ou milagres, mas de uma escolha cotidiana, a escolha de não me. Hoje, quem me visita encontra uma casa modesta, mas repleta de essência. Aqueles que se sentam comigo para um café ouvem relatos de experiências vividas, não de lamentos.
Quem me observa caminhando no parque pode não perceber, mas vê uma mulher que já chorou em segredo e que agora avança com dignidade. Se pudesse deixar uma última frase registrada neste diário invisível que é minha vida, seria a seguinte: aos 74 anos, finalmente compreendi que o amor que esperava dos outros eu poderia oferecer a mim mesma. Embora ainda sinta medo e saudade, persisto. Eu me emociono com filmes antigos, mas agora essa emoção reside em um espaço seguro dentro de mim. Você, minha amiga, seja você uma senhora de 60, 80 anos ou de qualquer idade em que a vida pareça ter perdido o rumo, ouça atentamente. Nunca é tarde para retornar a si mesma. A solidão pode ser dolorosa, mas a submissão é uma morte silenciosa. Faça escolhas por você. Cultive seus dias com cuidado e lembre-se: você não é um fardo, mas uma raiz, e raízes sustentam árvores que ainda podem florescer. Um beijo em seu coração e até a próxima.